aqui conosco o doutor Bernardo Coelho de Andrade. Bom dia. Bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Grande prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. Prazer para nós também tê-lo aqui. Tá tudo bem, né? Tudo bom. Isso é que é bom. Nós queremos hoje ouvir falar a respeito desse assunto que interessa de perto a todos aqueles que trabalham. Vamos tentar entender aspectos gerais do direito do trabalho. A justiça do trabalho. Havia vários conceitos a respeito da justiça do trabalho. Hoje ela funciona bem, doutor? Funciona, Lino. A justiça do trabalho funciona muito bem. É uma justiça extremamente célere comparada com a justiça comum. O próprio rito processual, se eu puder falar sobre ele um pouquinho, Lino. Claro. Para que o povo possa entender como funciona a justiça do trabalho, é bem simples. Nós entramos com a ação trabalhista e logo após entrarmos com essa ação, ela é encaminhada para o juiz do trabalho. Com este juiz do trabalho, será marcada uma primeira audiência em que as partes têm a possibilidade de fazer um acordo. Elas tentam resolver o conflito entre elas naquela primeira sentada. Caso não consigam, então será marcada uma nova audiência e novamente o juiz trabalhista poderá sentar, ouvir as partes, o que é muito importante, tanto o trabalhador quanto o empregador, todos vão ter a possibilidade de falar, de dar a sua opinião e serão ouvidas todas as testemunhas. Então a justiça do trabalho funciona, Lino, funciona muito bem, apesar de que muitos dizem que a justiça do trabalho é extremamente protecionista ao trabalhador. Mas aí já é opinião de advogados, opinião de juízes, opiniões de empresas. Né? Interessante eu falar a respeito disso. Havia mesmo um conceito, a justiça do trabalho, ali na justiça sempre quem ganha é o lado de cá, eu acho que isso acabou mesmo, né? Essa lenda parece que já foi desfeita, não é verdade? Já foi desfeita, Lina. A justiça do trabalho, em 1941, quando ela foi implantada no Brasil, tinha muito caráter protecionista do trabalhador. Hoje, os juízes do trabalho são novos, têm uma cabeça muito boa, trabalham demais, Lino. Tem gente que fala que juiz não trabalha, mas os juízes do trabalho trabalham demais, justamente para compensar, para manter a justiça do trabalho célere do jeito que é. Mas, atualmente, a lei tem vários pontos na lei que precisam ser mudados, que são altamente benéficos ao trabalhador, mas, de acordo com o que está expresso na lei, ela funciona muito bem. Pois é. Seguramente a justiça do trabalho também tem a mesma queixa que as demais, sobrecarga de trabalho. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Lino. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho, por mais que os juízes do trabalho tentem, eles não têm condições. Nós, em Belo Horizonte, falando de Belo Horizonte, atualmente foram várias novas varas que foram instaladas em Belo Horizonte, mas mesmo assim o volume de trabalho é muito grande. Hoje, uma ação trabalhista, já estamos marcando audiência para 2016, para ter ideia. Então, audiências estão sendo marcadas para daqui a um ano, para a gente ser ouvido pelo juiz. Ou seja, muita gente, seguramente, dependendo muito do resultado disso tudo, tem que aguardar porque não tem alternativa. Tem que aguardar porque não há alternativa. Que coisa. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas relações de emprego, de trabalho. Os requisitos legais para configurar uma relação de emprego. Isso é interessante, né? Porque muitas pessoas não sabem o que eles precisam fazer para ter uma carteira assinada, se são empregados da empresa, se não são empregados. Mas a lei deixou bem claro, a CLT, que é a lei que regula a justiça do trabalho, diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O que é que isso significa, Lino? Em poucas palavras, são 4 requisitos necessários para que se seja reconhecida a relação de emprego. O vínculo empregatício, ou seja, você tem que ter um empregado e um empregador. Você tem que ter o recebimento do salário. Tem que haver uma rotina diária. Você trabalha de tal hora a tal hora para esse empregador. Não precisa ser todo dia. Gente me pergunta,
Bernardo, quantos dias por semana eu preciso trabalhar? A lei não é específica, mas hoje 3 dias por semana que você trabalhe, segunda, quarta e sexta para o mesmo empregador, aquela rotina toda semana, com o pagamento de um salário e sendo, é claro, subordinada a essa pessoa, é considerada uma relação de emprego. Bem, nós estamos falando aqui numa relação diferente, porque no caso de trabalhadores domésticos é outra legislação, não é isso? É outra legislação, tá? A lei dos empregados domésticos ainda está para ser aprovada, mas também é uma lei que será julgada pela Justiça do Trabalho. Muito bem. Isso parece que, inclusive, já há muitos anos está guardando muita regulamentação, muita coisa. Eu estou puxando um pouquinho para isso aí, porque nós sabemos que é também muito grande o número, não só de empregados domésticos, como de patroas, patrões também. Isso é outra coisa, né, doutor? É outra coisa, Leandro. Completamente diferente. Completamente diferente. Agora, uma empresa pode terceirizar o serviço ao invés de contratar um empregado? É possível isso? É possível, Leno. Agora, é claro que existem as terceirizações legais e as terceirizações ilegais. Para que uma empresa possa terceirizar o serviço, este serviço não pode ser a finalidade da empresa. Tem que ser um serviço que ajude a empresa a se manter. Para deixar claro, Leno, vamos pegar o exemplo de uma escola, por exemplo. Os professores da escola, eles estão lá para ensinar. Essa é a finalidade da escola. Ou seja, esses professores, eles têm que ser empregados da escola. Eles não podem ser terceirizados. Agora, a contratação ilícita ou a terceirização ilícita seria justamente terceirizar o serviço desses professores. Quais profissionais poderiam ser contratados ou terceirizados pela empresa, sem que seja caracterizado o vínculo empregatício? Seria, por exemplo, o serviço de limpeza da escola. Uma firma de limpeza pode ser contratada para fazer a limpeza da escola. Uma firma de alimentação pode ser contratada para cantina, para fornecimento de merenda para a escola. Aquilo que não está ligado à atividade fim da escola. Em relação ao empregado, quais os direitos e benefícios que a carteira assinada proporciona ao trabalhador ou também e também ao empregador? A carteira assinada, Lino, funciona para ambos, tanto para o trabalhador quanto para o empregado. É ela que demonstra a existência do vínculo empregatício entre o trabalhador e o empregador. Agora, vamos pensar primeiro ao trabalhador. Com a carteira assinada, quais os direitos que tem este trabalhador? Seria o salário, é claro, que está descrito na carteira, mas além do recebimento de salário, ele tem direito às horas extras, que são aquelas todas horas acima do contrato de trabalho, geralmente horas que ele trabalha acima de 8 horas diárias. Ele tem direito ao 13º salário no final do ano, tem direito às férias, 1 mês de férias a cada ano, com acréscimo legal, e também tem direito, o mais importante, ao recebimento do FGTS, ao recebimento do INSS, no caso de aposentadoria, no caso de alguma invalidez, algum acidente de trabalho. Já em relação à empresa, a carteira de trabalho também dá uma segurança para a empresa. Por exemplo, se o empregado fica doente, os primeiros 15 dias de afastamento ficam por cargo da empresa. Mas o empregado que esteja doente por 2 meses, sofra um acidente, o INSS pagará o salário do empregado, tirando este cargo da empresa. Isso então só acontece se o trabalhador tiver carteira assinada? Só acontece com o trabalhador que tenha carteira assinada. Então é segurança para os dois lados. Segurança para os dois lados. Outra coisa, doutor Bernardo, o que fazer quando o empregado está sendo lesado nos direitos trabalhistas? O que ele deve fazer? Muitas vezes o cidadão percebe que as coisas não estão correndo bem pro lado dele, e ele fica na dúvida: o que eu faço, onde que eu vou, chora na cama que é lugar quente, não adianta, tem que se defender, né, doutor? Tem que se defender, tem que procurar um escritório especializado no direito do trabalho, Lino, para que esse empregado ele possa receber todas as orientações necessárias e até mesmo reconhecer os direitos que ele tem.
o que ele tem direito a receber com a empresa. Quanto férias, 13º salário. Muitos empregados não recebem, mas também não têm ideia do que eles têm a receber. Então é muito importante procurar um escritório especializado na área, que tenha o conhecimento não só do rito processual, mas também do andamento nos tribunais e tudo mais, no caso de um eventual recurso, uma decisão contrária ao empregado. Doutor Bernardo, nós começamos a nossa conversa, o senhor citou a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Correto. Busquei aqui na internet, a CLT foi assinada em 1º de maio de 1943, né? No governo de Getúlio Vargas. 1º de maio era o dia do trabalho, era a época em que mudava o salário mínimo, o salário mudava uma vez só e aquelas coisas. Na sua avaliação, a CLT ainda atende aos interesses atuais? Que tanta coisa mudou, tudo muda, né? E aliás está mudando uma velocidade brutal, né? Ainda atende? Ainda atende, Leandro. O interessante da Justiça do Trabalho é que a CLT é a base da lei. Tá? O entendimento dos juízes, a jurisprudência, a doutrina, existem várias mudanças na Justiça do Trabalho que ampliam os direitos tanto da empresa quanto do trabalhador, mas sempre baseados na CLT. Agora, é claro que uma lei de 1943 tem alguns pontos que precisa ser reformada. Isso acontece como está acontecendo agora, como você mencionou, com o caso das empregadas domésticas, que não faziam parte da CLT, mas a nova lei que regula o tratamento das empregadas domésticas vai comparar as empregadas domésticas ao empregado seletista, aquele que está considerado pela CLT. E essa lei, como todas as demais, tem que receber algumas emendas, né? Tem que ir se adaptando às atualidades, não é isso mesmo? Correto. A última adaptação extremamente importante que nós tivemos foi em 2004, na verdade dezembro de 2004, que foi a emenda constitucional 45. O que isso foi de tanta importância para a Justiça do Trabalho? Antes de 2004, somente empregado e patrão podia configurar na Justiça do Trabalho, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Hoje, essa emenda constitucional mudou isso. Hoje, qualquer relação de trabalho pode configurar, pode ser julgada pela Justiça do Trabalho. Para deixar claro, Lino, o que é uma relação de emprego, o que é uma relação de trabalho. Acho que a relação de emprego está claro, é aquela relação entre o empregado e o patrão, entre o empregado e a empresa em que ele trabalha. Já a relação de trabalho é aquela pessoa que é contratada por um contrato de prestação de serviço, por exemplo. É o pintor que você contratou para pintar a sua casa, o seu dentista. Não é necessário você ter um contrato escrito com este trabalhador, tá? Com este prestador de serviço. Para ficar claro aqui, por exemplo, eu contratei um pedreiro para fazer a reforma da minha casa. Qualquer conflito entre eu e este pedreiro pode ser julgado pela Justiça do Trabalho. Agora, é interessante também que se eu contratar uma firma de engenharia para fazer a mesma reforma da minha casa e não um pedreiro, esta relação entre eu e a firma de engenharia não pode ser julgada pela Justiça do Trabalho. Interessante, né, doutor? Já vira uma relação civil. Interessante. Doutor, a pena que nós temos que estar esgotado, mas oportunamente nós vamos voltar a falar. Obrigado pela visita, bom dia. Lino, muito obrigado por nos receber, bom dia a todos. Doutor Bernardo Coelho de Andrade, que é especialista em Direito do Trabalho.